Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Deixa eu só acertar aqui, só baixar um pouquinho o retorno, maravilha. E aí, estão bem, tranquilos? Estudando? Acho que umas 3 semanas que eu não venho aqui, mais ou menos. Então vamos retomar aqui, né pessoal? Um prazer falar com você. Acho que nós vamos ter aula hoje, talvez mais uma na semana, né? Olha aqui, ó, na última aula, pessoal, nós estávamos falando da tutela administrativa do meio ambiente, não é isso? E aí nós falamos para você que, na verdade, eu tenho o sistema, né? O Sistema Nacional do Meio Ambiente, na verdade, ele não é só um sistema federal, né? Ele é composto do sistema federal, do estadual e do municipal, como você viu na última aula. Lembra disso que eu coloquei para você? Então, na verdade, são 3 esferas atuando tudo ao mesmo tempo. Então, na aula passada, veja, você lembra, eu coloquei primeiro o seguinte, olha, tudo começa na Política Nacional do Meio Ambiente, que é esta Lei 6938/81, que ela cria um Sistema Nacional de Proteção Ambiental. A gente chama de SISNAMA lá, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. E aí, você lembra que quando nós estudamos a Política Nacional, nós vimos os objetivos, nós vimos, né, colocamos vários itens aí nesse meio, que eu não coloquei agora para você. Mas lembra que nós colocamos os princípios, os objetivos, alguns conceitos, falamos do CONAMA, falamos tudo. Mas o que eu quero lembrar para você que é o seguinte, esse Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele era para ser conduzido por esse Conselho de Governo, que eu pus aqui, ó. Conselho de Governo, lembra? Só que, na verdade, o Conselho de Governo, como eu pus na sua aula passada, ele foi criado só em 2003. Então, na verdade, o CONAMA, que é o órgão consultivo e deliberativo do sistema, ele acabou assumindo a frente do sistema. E ele é que, na verdade, hoje conduz esse Sistema Nacional do Meio Ambiente, tendo o IBAMA como órgão principal. Então, na estrutura federal, na realidade, nós temos isso, o SISNAMA, o CONAMA ocupando esse ponto aí central e o IBAMA sendo o órgão fiscalizador. Mas a lei não diz isso. Por isso que eu falei para você que a lei, cuidado, você tem que seguir o artigo 6º e o artigo 6º não reproduz isso. O artigo 6º põe que o órgão superior é o Conselho de Governo, que o órgão consultivo e deliberativo é o CONAMA e os órgãos executores, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. Mas na realidade nós temos isso que eu coloquei para você. O SISNAMA ele tem o CONAMA a coordená-lo e o IBAMA como órgão principal. Aí eu disse para você que isto serviu de modelo para a criação das políticas estaduais. E elas já existem? Todas existem, né? Todos os estados fizeram o quê? Ó? O Sistema Estadual do Meio Ambiente. Então eu estou aqui, ó, acabei de dar uma aula para o pessoal do Rio de Janeiro, para um concurso de lá. Olha o que eu tirei de lá, ó. O que é o INEA? Então ele fala, ó, o governo do estado do Rio criou o Instituto Estadual do Ambiente, que é o INEA, e aí ele fala que é o órgão que vai executar a política estadual do meio ambiente. Como é que você faz isso? Entrando na Secretaria Estadual lá, do Meio Ambiente do Rio. Então veja, ó, o Sistema Estadual do Meio Ambiente é o SISEMA, essa é a sigla que você usa. Aqui em São Paulo chama SEAQUA, porque é nossa Constituição. Então, aí você tem que pegar qual é a lei que criou esse sistema. Nosso foi a lei, mas com base na Constituição Estadual. Então, a nossa Constituição Estadual fala na criação da política e uma lei estadual veio e acabou criando. Então, o nosso sistema estadual aqui em São Paulo chama SEAQUA, Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental. Mas no Rio, por exemplo, ele só fala Sistema Estadual. Ele não fala mais nada. Ele fala que o governo do Rio criou esse órgão que chama INEA e é ele que executa a política estadual do meio ambiente. Agora, como eu tenho aqui no sistema federal o CONAMA, aqui o correspondente é o CONSEMA. Só que você vai no Rio, eles chamam de CONEMA. Muda o nome, mas é Conselho Estadual do Rio. Olha aqui, ó. Ele fala no CONEMA, ó. A resolução CONEMA 42, em vez de chamar de CONSEMA, no Rio eles chamam de CONEMA. Eles tiraram o S, mas é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Você vê que é igual em todo lugar. O órgão aqui em São Paulo é a CETESB, e aproveitando que eu dei uma aula, né,
como eu falei para você, para um concurso do Rio de Janeiro recentemente, e eu estudei a legislação de lá, lá é o INEA. Basta você pegar e tirar. Você entra lá na Secretaria do Estado do Rio, ele põe o que é o INEA. E aí ele explica que o INEA é o órgão que faz tudo isso aqui. Ele é que tem o poder fiscalizador. Então, da mesma maneira que eu tenho a CETESB aqui, o INEA no Rio, eu tenho o IAP no estado do Paraná, então cada estado tem o seu. Então não é difícil você, né, tirar a legislação correspondente. E isto aqui embaixo é que está caminhando, né? A política municipal de meio ambiente, ela não é uma realidade no Brasil. Eu já falei para você que poucos municípios têm esse sistema. Então aí o que eles estão... O que os municípios estão implementando? A política municipal. O que é a política municipal? É instaurar o sistema municipal do meio ambiente, que necessita um conselho municipal do meio ambiente e um órgão fiscalizador. Pronto. Se o município tiver essa estrutura, nós vimos na aula passada que ele pode licenciar. Se ele não tiver essa estrutura, ele não pode licenciar. Ele não tem poder licenciador. Então, isto aqui foi o que eu deixei para você no final da aula passada. Eu estou retomando só para a gente lembrar que nós vimos isto. Então, nós começamos essa parte de tutela administrativa do meio ambiente estudando como é que funcionam as três esferas, que elas funcionam todas ao mesmo tempo, né? A esfera federal, estadual, municipal. Mas como você vai ver na sequência, nós já falamos isso, quando eu vou tratar de licenciamento, eu não tenho licenciamento pelos três, é um só que faz. Então, sempre você vai ter ou licenciamento federal, ou estadual, ou municipal. Então, tem matérias que não são todos que podem fazer. E tem algumas matérias que todos podem. Então, fiscalizar, os três podem. Licenciar, os três não podem. Por isso que você tem que conhecer o sistema. Então, virando a página, nós vamos, então, para os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. E eu disse para você que esse é um tema que cai bastante em prova, né? Veja que na aula passada nós fomos até anotando em cores diferentes aquilo que mais caía. E esse artigo 9º, ele é objeto de prova, né? Em pelo menos 4 provas do Brasil, cada 4 provas do Brasil, uma vai pedir para você instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, e eu tenho 3 incisos no artigo 9º. O mais importante é o licenciamento ambiental. Então, de todos os instrumentos, o mais importante é o licenciamento ambiental, que é qual a natureza jurídica do licenciamento ambiental? É fácil, é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, está no artigo 9º, 4º dessa lei aqui, ó. Então, a natureza jurídica é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, está previsto no inciso 4º desse artigo 9º que nós acabamos de falar. Quais são os objetivos, primeiro, do empreendedor? Para quem não sabe, pessoal, o sujeito que opera sem licença, não é só operar sem licença, né? Basta eles instalar uma empresa sem licença, não precisa nem operar. O sujeito que instala uma empresa, opera uma empresa sem licença, responde por um crime ambiental. É a Lei 9.605/98, artigo 60. Mas também é passível de uma infração administrativa ambiental, que está no artigo 66 do Decreto 6.514/08. Então, esse crime, ele é suave, vamos dizer assim, né? Porque é uma infração de menor potencial ofensivo. Olha aqui, ó. O artigo 60 diz: construir, reformar, ampliar, instalar ou funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando normas legais e regulamentares pertinentes. Então, não é só operar, instalar sem licença, é descumpri-la. Então, o sujeito que não tem licença ou descumpre a que tem,
responde por esse crime. Artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais. Você fala, mas é uma infração pequena, né? Detenção de 1 a 6 meses ou multa. É verdade. Isso aqui é uma infração de menor potencial ofensivo. Mas o STJ já determinou que esse é um crime permanente, viu, pessoal? Isso é um crime permanente. Então, olha o que aconteceu numa prova outro dia, né? Eles colocam outro dia numa prova que um sujeito montou uma empresa e durante 10 anos ela foi vendida 10 vezes, ok? E ninguém licenciou, ok? Quem está praticando esse crime? Os 10. E já prescreveu para algum? Não. Porque a prescrição para crime permanente só começa a correr quando cessa a permanência. Então é o tipo do crime que você fica na mão do próximo. Porque a hora que você vendeu sem licenciar, você espera que ele licencie para livrar você do crime. Então imagine, passados 10 anos, todos estavam com os crimes ainda intactos, sem prescrição. Sabe quantos responderam isso na prova? 2%. Porque não meditaram e não pensaram exatamente isso. Então, embora seja um crime leve, você tem que regularizar, porque senão a prescrição não corre e vai apegando todo mundo que está para trás. E os que virão, que não fizerem o licenciamento. Essa é a característica desse crime do artigo 60. E o artigo 66, ele fala da infração administrativa. Então nós temos esse decreto, 6.514, que trata das infrações administrativas, e olha o que diz o 66 desse decreto. Ele copia, né? Esse artigo que eu li do crime, ele fala a mesma coisa. Ele fala assim, ó. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços que utilizam recursos ambientais considerados efetivos sem licença ou em desacordo com a licença obtida. Veja, é a mesma coisa que eu acabei de ler o crime para você. Multa de 500 a 10 milhões de reais. É claro que essa multa leva em conta o tamanho da empresa, o porte da empresa e tal, mas veja que é uma multa que pode ser salgada, né? Então o empreendedor, pessoal, ele praticamente é forçado hoje a fazer a licença. Ele não gostaria de fazer, mas ele tem que fazer, porque eu tenho uma certa repressão para a falta de licença ou seu descumprimento. Esse é o objetivo dele. Agora, o objetivo do poder público, da coletividade, qual que é? É a viabilidade ambiental. Esse é o nosso objetivo, né? É licenciar o empreendimento para examinarmos se ele tem viabilidade ambiental. Porque, na verdade, nós sabemos que os empreendimentos, cada dia mais, né? Eles impactam o meio ambiente e é gozado, né? Você fala assim, puxa vida, mas antes você não... A gente não tinha preocupação com um empreendimento X. Então, mas há 20, 30 anos, né, gente? Um empreendimento X... dentro da impactação, vamos dizer, do país inteiro, seria pequeno. Mas hoje, com o acúmulo, mesmo aquilo que era suportável já não é. As pessoas não entendem isso. Eu tenho casos de pessoas que foram licenciadas há uns 10, 15 anos atrás. E hoje, quando ela vem fazer a revisão da licença, né, a renovação da licença, começa a ter mais exigências e ela reclama. Ela fala, mas por que antes você não pediu? Então, porque antes era melhor o meio ambiente. A lei se tornou mais rigorosa. E não é só a lei. As decisões dos órgãos vão se tornando mais rigorosas. Eu peguei um mandado de segurança há pouco tempo, em que alguém empreendeu, lá num determinado distrito industrial da cidade, empreendeu e tal. 12 anos depois, não sei se era irmão, se era cunhado, enfim... alguém próximo, assim, né, da família, irmão ou cunhado, ele pegou o mesmo projeto e apresentou para o terreno ao lado. E aí o órgão ambiental disse não. E ele entrou com mandado de segurança, dizendo, mas o meu irmão, o meu cunhado, há 8 anos, 10 anos, era algo mais ou menos assim. Ele, com esse projeto, nesse mesmo local, ele teve aprovação. Então, mas ele esqueceu que se passaram 10 anos. Então a lei já estava mais rigorosa, os níveis de avaliação mais rigorosos, esse é o problema.
Então, na verdade, as coisas vão mudando porque o meio ambiente está piorando. Se eu tivesse uma situação, né, de melhoria da qualidade ambiental, talvez não chegasse a tanto, mas não é assim. Então o nível de exigência vai crescendo, mesmo dentro daquilo que já era licenciável, o nível de exigência vai crescendo, porque você vai estudando qual é a viabilidade ambiental. Então hoje, para que haja viabilidade ambiental, eu posso ter uma somatória de exigências que antes não tinha, que antes não havia. Beleza isso aqui, pessoal? Então, para o empreendedor, o objetivo é ficar regular para se livrar de crime, para se livrar de uma infração administrativa. Agora, também não adianta só tirar a licença, né? Porque tem sujeito que tira a licença hoje, amanhã ele começa a descumprir a licença. Veja que a norma diz, né? Não ter ou não cumpri-la. É a mesma coisa. O descumprimento da licença leva a crime, leva a infração administrativa. Por isso que, eu não gosto muito dessa pergunta em prova, mas eles fazem, eles adoram fazer essa pergunta, né? Quais são os princípios mais importantes que estão por trás de um licenciamento ambiental? Gente, princípio mais importante. Na verdade, eu tenho todos que eu te dei, mas se eu tivesse que eleger dois, eu colocaria aqui, então, o princípio da prevenção e o princípio do desenvolvimento sustentável. E por que o princípio da prevenção? O princípio da prevenção, lembra aqui que é o princípio da prevenção? O que diz o princípio da prevenção? Se eu tiver um dano futuro e certo, determinado, eu tenho que procurar evitá-lo, não é isso? E se eu não puder evitar, eu tenho que fazer o quê? Compensá-lo. Não é isso que fala o princípio da prevenção? Então, gente, mas isto é o que acontece em licenciamentos ambientais. Porque você vai ver daqui a pouco que todo licenciamento ambiental tem que ter um estudo ambiental. Não tem licenciamento ambiental sem estudo ambiental. Pelo menos um você tem que apresentar. E quando você apresenta o estudo ambiental, você me dá, então, a indicação dos danos, do impacto que o teu empreendimento vai causar. E com base nisso eu posso exigir, então, o quê? Eu posso exigir a recuperação. Você fala, mas ainda não tem dano. Então eu posso exigir, como não tem dano, eu não vou poder exigir recuperação, eu exijo a medida para que ele não aconteça. Esse é o ponto. E o licenciamento é para isso. Então, por isso que o licenciamento é importante. Porque você vai me indicar qual é o impacto lá no futuro que vai acontecer. Então eu já tomo medida aqui para evitar o que eu posso. O que eu não quero é reparar. E o meio que você tem é o princípio da prevenção. Então me diga qual é o impacto que o seu empreendimento vai causar. Aí vai causar X, Y, ZW. Então eu falo, olha, então eu quero que você adote as medidas tais e tais para evitar o que é possível. E aquilo que eu sei que não vai ser evitado, eu já peço medidas hoje já para compensar. Então é aí que a licença sai. Por isso que o princípio de prevenção é importantíssimo. Porque eu consigo com ele exigir medidas antecipatórias, medidas mitigadoras dos futuros danos que vão acontecer. Aí você entende o que é a aplicação do princípio da prevenção no licenciamento. Aí você já sabe o que acontece quando um empreendimento não apresenta estudo ambiental. O que acontece? O dano vai acontecer. Só que você não se preparou para ele. Aí é que vem a reparação. Aí é o poluidor pagador. Porque aí você está trabalhando com um dano que já aconteceu. E você não pode deixar acontecer. Então você tem que ser rigoroso no antes. Não adianta querer só ser rigoroso no depois. Veja o caso da Samarco e você veja o problema. Vai levar 30 anos para resolver tudo, não vai. Perceba. Tudo tem que ser feito antes. Você tem que prevenir situações. Não adianta você depois querer atacar. Claro que vai ter que fazer, mas não adianta. Tem danos que não são reversíveis mais, de jeito nenhum. Agora, se você tivesse uma atitude sempre preventiva, você poderia evitar o máximo possível. Esse é o princípio da prevenção.
Por isso é que nós trabalhamos com o princípio de prevenção dentro do licenciamento. E ao exigir medidas antecedentes, você está trabalhando para um desenvolvimento sustentável, lógico. Porque o que é desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento com sustentabilidade. Né? É você poder dar sustentabilidade. Sustentabilidade nada mais é que isso aqui, ó. Operar com viabilidade ambiental. Está aqui a sustentabilidade. Bem, normas aplicáveis. As normas aplicáveis, item 4, as normas aplicáveis de leve, né? A Constituição Federal, ela não cita o termo licenciamento, mas quando ela fala no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4, ela fala do EIA-RIMA, o EIA-RIMA fica dentro do licenciamento, né? Então, de certa maneira, embora não expressa, mas a Constituição fala aqui em licenciamento, que ela fala que todo empreendimento ou atividade que puder causar significativa degradação ambiental, o poder público tem que exigir o estudo do impacto ambiental. O estudo do impacto ambiental é um estudo que se apresenta dentro do licenciamento. De certa maneira, ela está falando. A Lei 6938/81 fala de licenciamento, por exemplo, no artigo 10. Resolução CONAMA 0186 e 23797. Essas duas resoluções, elas falam de licenciamento. Esta principalmente, né? Esta aqui bem mais. Esta aqui é uma resolução voltada para licenciamento. A de cima fala do EIA-RIMA. Essa fala de um dos estudos ambientais que a gente apresenta dentro do licenciamento. Aqui também está o EIA-RIMA. Então, a Constituição fala de EIA-RIMA, e como o EIA-RIMA é apresentado dentro de um licenciamento, de certa maneira ela fala de licenciamento. A 6938/81 fala de licenciamento. Essas duas resoluções, a primeira fala de EIA-RIMA, a segunda de licenciamento. E nós tivemos agora a Lei Complementar 140/2011, vários artigos dela falam de licenciamento. Então, as normas aplicáveis, quando eu estou estudando essa matéria, são essas que nós estamos colocando aí para você. Constituição, lei, duas resoluções, lei complementar. Luiz, mas isso é a legislação federal. Exatamente, né? Lembre-se que eu tenho a legislação estadual e municipal, porque eu tenho os licenciamentos estaduais e municipais. Esse é o grande problema do nosso sistema. Lembre-se que a legislação federal não esgota, porque se eu estou fazendo um licenciamento estadual, eu tenho as normas estaduais que regram o licenciamento. Se eu estou fazendo licenciamento municipal, eu ainda tenho as normas municipais que regram o licenciamento. Ninguém vai pedir para você no concurso de promotor e juiz, a municipal não pede. Isso aí é só concurso de procurador do município, que ele vai pedir para você, né? Então, quando eu dou aula de procurador do município, tem um curso só para procuradorias, aí eu falo, cuidado, né? Você vai fazer procurador do município de Porto Alegre. Você não vai estudar as normas municipais de licenciamento? Se você vai mexer com isso, pelo menos uma lidinha tem que dar. Então, quando você faz procurador do município, cuidado com as normas municipais. Quando você vai fazer defensoria, quando você vai fazer procurador do Estado, quando você vai fazer juiz e promotor, a norma federal e uma olhadinha na estadual. Porque ele pode perguntar, né? Eu vou mostrar aqui para você que a legislação do Rio era diferente. A de São Paulo pede 3 licenças, eles inventaram 8. Aí ele pergunta para você uma das 8, você faz o quê? Você não sabe, né? Então, acontece isso. Eu sempre trago pelo menos um exemplo de um estado de fora para que a gente possa dizer, olha como é que é. Já que eu estudei o estado do Rio faz 15 dias, que eu dei aula lá, eu aproveitei tirar matérias, procurei tirar um pouco da legislação de lá para dar uma ideia para você como é que funciona. Você fala, mas o nosso examinador pode não perguntar nada. Sim, claro, pode não perguntar nada, mas pode perguntar tudo, né? Você nunca sabe o que vai acontecer.
Então, veja, isso aqui são as normas aplicadas. Isso aqui você tem que saber mesmo. Por quê? Porque as perguntas sobre a legislação federal vai cair bastante mesmo. Então, isso aqui é a base. Agora, lembre-se que eu tenho as normas estaduais. Você vai fazer um concurso estadual, você tem que dar uma olhadinha na norma estadual para ver se tem alguma diferença. Então, qual é a primeira grande pergunta que a gente faz, né? Vamos agora entrar mais no estudo do licenciamento. A primeira grande pergunta que a gente faz é: quando eu devo fazer o licenciamento? Quando eu devo fazer? Então, isso aqui é tão importante que está no artigo 10 da Lei 6938/81, está no artigo 1º, inciso 1º, da Resolução CONAMA 23797, e está no artigo 2º, inciso 1º, da Lei Complementar 140/2011. Os três dispositivos falam a mesma coisa. Então, não é sempre que eu devo fazer licenciamento? Não. Então, vamos lá. O que a nossa legislação diz? Ela diz: todo empreendimento, toda atividade que utilizam recursos ambientais quando forem efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, de qualquer forma, de causar degradação ambiental, tem que fazer prévio licenciamento ambiental. Então está assim na nossa lei. Isso é cópia da nossa lei. Qualquer empreendimento ou atividade quando utilizam recursos ambientais, se forem efetivos ou potencialmente poluidores ou capazes de qualquer forma de causar degradação, tem que passar por prévio licenciamento ambiental. E já orientando, bom, acaba de anotar, você vai ver o que derruba 90% de alunos em prova. Você percebeu aqui, ó? Causar o quê, gente? O que está escrito aqui? Degradação, não é isso? Abra agora o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º. Quando que se exige EIA-RIMA num licenciamento? Quando ele causar o quê? Pega o inciso 4º da Constituição Federal. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º. Quando que eu exijo EIA-RIMA? Quando a obra ou atividade causar o quê? A significativa, né? E eles misturam na prova. Então, veja, gente, significativa degradação é para você exigir o EIA-RIMA. Querida. Significativa é quando eles exigem EIA-RIMA. Para fazer o licenciamento não preciso significativa. Então, cuidado. Para que você faça o licenciamento ambiental, basta que cause degradação ambiental. Então, muito atenção com isso. As palavras não estão escritas de qualquer jeito. Elas têm um significado. Então, para que você faça licenciamento ambiental, basta que o empreendimento ou atividade cause degradação. Não precisa de significativa. Aí a análise se é significativa ou não é para que você peça o estudo correspondente. Então, quando a gente está estudando, o que a gente faz? Acho que é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aqui não tem a adjetivação significativa. Então, diante de um empreendimento ou atividade que utilizam recursos ambientais, se eles forem efetivos ou potencialmente poluidores ou capazes de qualquer forma de causar degradação,
eu tenho que passar por licenciamento ambiental. E o sujeito que não fez, o sujeito que não fez vai estar aqui, ó. Vai estar incidindo nesse crime e nessa infração administrativa. Não é simples. Só que você fala assim, bom, mas quando que eu sei que uma atividade tem que fazer licenciamento? Então é difícil, bata o olho aqui, ó. Bata o olho nesse quadro e eu pergunto, fábrica de sabão, tá aí? Fábrica de laminados plásticos, tá aí? Então você pode intuir, eu acho que tá. Não, eu não quero saber eu acho, quero saber certeza. Você vê como é difícil. Então você tem intuição, eu acho que isso. Não, mas o acho não é resposta, né? Você tem que ter certeza. Como é que você faz? Essa era a nossa reclamação quando a lei veio lá atrás, pessoal. Quando a lei veio lá atrás, ela veio dessa maneira. E a interpretação era feita por cada órgão ambiental. Então a mesma atividade, para um órgão precisava licenciar, para outro não. Era muito aberto. E caminhava para a subjetivação. Acabava o sujeito decidindo se fazia ou não. Então nós começamos a reclamar. Quem? As ONGs, o MP. Nós começamos a reclamar da abertura que tinha. Porque o sistema era muito aberto, ficava a análise de cada órgão. Por isso que veio essa resolução aqui, ó. Uma das coisas que essa resolução fez, a resolução CONAMA 23797, quando ela foi editada, uma das coisas que ela trouxe foi muito bom naquela época, né? Por que naquela época? Então, porque ela tinha que ser renovada e não foi, né? Ela trouxe um anexo 1, onde está escrito os empreendimentos a seguir. Então, esta resolução, se você pegar aí, ela tem 21 artigos. Ela é uma resolução pequena, que você deveria ler inteirinha, né? Ó, estou com a resolução 237 aqui, ó. Ela tem o quê? 21 artigos. Depois ela começa, anexo 1, atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento. Então ela lista aqui, eu nunca contei, mas deve ter aqui uns 100, 120, mais ou menos uns 100, 120 empreendimentos que o licenciamento é obrigatório. Então veja o artigo 2º dessa resolução. O artigo 2º caput, olha o que diz o artigo 2º caput dessa resolução. Ele diz assim, ó, segundo o parágrafo 1º, perdão. Estão sujeitos ao licenciamento ambiental todos os empreendimentos e atividades que estão citados no anexo 1. Então não é o caput, é o parágrafo 1º. Então aqui o parágrafo 1º diz, todos os empreendimentos que estão nesse anexo 1 necessitam licenciamento. Só que o parágrafo 2º, e é aqui que você tem que prestar atenção, também, ele diz o seguinte, ó, caberá ao órgão competente, o que ele fala aqui? Complementar o anexo 1. Então, se isso aqui é uma legislação federal, lembre-se que a legislação estadual e a municipal, a legislação estadual e municipal pode adicionar hipóteses a esse anexo. Tirar não pode. Agregar pode. Então a nossa reclamação hoje é o seguinte, esse anexo é ótimo, mas ele parou no tempo, né? Ele está 19 anos atrás. Quantas atividades nasceram nesses 20 anos, gente? 20 anos atrás não tinha internet. Estava começando a ter celular. Imagina, é outro mundo. Em 20 anos nós mudamos o mundo. Ainda que você tenha tido avanço, né, na legislação estadual e municipal, mas deveria ter uma renovação dessas atividades, a crescer. Então faz 20 anos que nós não temos uma modificação na legislação federal. É claro que isso aqui tem bastante coisas. Então se cair na tua prova, os empreendimentos que estão no anexo 1 podem ou devem ser licenciados? Devem. E a atividade não é discricionária, é vinculada. Tem que fazer. E se o Estado e município produzir legislação aumentando as hipóteses estaduais e municipais devem ser licenciadas pelos estados e municípios, quando for o caso. Deu para entender isso ou não?
Então, a primeira observação, nós já matamos ou não? Então, pessoal, resta um pedacinho que eu não vejo nem escrito em livro, nem em livros bons. Porque a pergunta é, toda essa legislação que eu pus para você, ela é exaustiva ou exemplificativa? É exemplificativa. Então, o que você faz quando você não encontrar uma atividade, nem dentro desse anexo 1, nem dentro da legislação estadual e municipal? O que você faz? Você pode concluir com certeza que ela não precisa de licenciamento? Não. Você tem que fazer consulta aos órgãos ainda. Ninguém escreve isso nos livros. É só na vida prática que você percebe. Então, para você ter a certeza final, se precisa ou não licenciar, depois de examinar a legislação, seria fazer uma consulta aos 3 órgãos ambientais. Ao IBAMA, se fosse aqui em São Paulo, seria a CETESB, o órgão estadual. Se fosse aqui em São Paulo, seria a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Ainda tem que fazer uma consulta dizendo, olha, a legislação não exige para o empreendimento X. E é necessário? Aí, se o órgão disser que não, aí talvez você tenha a resposta final. Então, veja que é difícil tratar com essa matéria, né? Se você pegar um sujeito bom lá na banca, ele vai te cutucar. Ele vai fazer a pergunta até o final. Porque nós temos parte do problema resolvido, mas totalmente não está, porque a legislação não contempla todas as hipóteses. E não dá. Amanhã nasce outra. E a legislação não muda todo dia, gente. Lembre-se que atividades novas são criadas sempre. E a legislação não muda todo dia. Então, para você saber quando eu faço o licenciamento, a resposta está aí. Veja o anexo 1 da resolução CONAMA 237. Se você tiver um licenciamento estadual municipal, veja a legislação estadual municipal, se ela acresceu hipóteses. E se você não enxergar aquela atividade nas 3 legislações, ainda caberia uma consulta ao órgão para ver se é necessário. Bom, a próxima pergunta é onde eu faço. Onde eu faço o licenciamento? Quando eu falo onde eu faço o licenciamento, eu estou querendo determinar qual é o órgão no qual vai correr o procedimento administrativo de licenciamento. Porque o licenciamento ambiental é um procedimento. Então, qual é o órgão? Alguns falam em competência. Eu prefiro a palavra atribuição. Qual é o órgão que tem atribuição para o licenciamento? Só que a própria lei tem hora que ela fala em competência, tem hora que fala em atribuição, viu? A própria lei ela não é técnica na hora de empregar os 2 termos. Então veja, pessoal, nós tínhamos também um problema, vou colocar aqui, letra A. Até o dia 7 de dezembro de 2011, todo licenciamento era determinado pela resolução CONAMA 23797, inclusive competência. Então, dos artigos 4º ao 7º desta lei, nós estabelecíamos a competência, ela falava em competência. Competência da União, dos estados, dos municípios. Só que no dia 8 de dezembro de 2011, no dia 8 de dezembro de 2011, entrou em vigor a Lei Complementar 140/2011. E esta é a norma hoje que traz a regra, para mim, de atribuição, só que ela não invalidou os licenciamentos que estavam ocorrendo. Então, esta norma, ela diz, até 7 de dezembro de 2011, até 7 de dezembro, até ontem, então, que ela entrou em vigor dia 8, o que entrou pela resolução CONAMA 23797 fica onde está. Então, não saiu do lugar. Então, eu tenho 2 regimes. Os licenciamentos que entraram até o dia 7 de dezembro estão regulados pela resolução CONAMA 237 e onde estão, ficaram e ficarão até o fim. Você fala, mas ainda tem licenciamento correndo? Ainda tem. Ainda tem licenciamento correndo pela resolução CONAMA 23797.
Tem poucos, né? Já faz quase 5 anos. Final desse ano, vai 4 anos e meio. Paulatinamente vai acabando. Você fala, mas e futuramente, quando esses empreendimentos forem renovadas as licenças? As licenças já serão renovadas pela regra da Lei Complementar 140/2011. Então, a renovação já vai seguir a nova atribuição da Lei Complementar. Mas os empreendimentos que entraram lá atrás pela resolução CONAMA vão ficar onde a competência da resolução determinava. Ficarão até o fim, serão licenciados lá. A renovação depois é que vem para a Lei Complementar 140. E os novos, evidentemente, seguem a Lei Complementar 140. Então, na prova, ele não pede mais isso, pessoal. Não pede, não pede. Pode ficar tranquilo. Não vi nenhuma prova mais pedir isso. Só estou falando para você porque você tenha conhecimento. Vai que ele pergunta o que faz com os licenciamentos que entraram até 7 de dezembro de 2011. Aí você sabe. Ficam onde estão, na renovação, virão para nova atribuição definida pela Lei Complementar 140. Mas saiba que ele não pergunta nada, ele só pergunta hoje isso aqui para você. Então ele vai perguntar pelas novas regras, onde eu faço o licenciamento, né? Então, onde você faz o licenciamento? Então, a primeira coisa, pessoal, você vai tentar jogar no licenciamento federal. O licenciamento federal é a primeira procura que você faz. O licenciamento federal é feito pelo IBAMA, lembra? União... acabei de falar hoje para você, por isso que eu comecei a minha aula hoje, renovando o que eu te dei, Lembra? Por que eu falei que o IBAMA é o principal órgão na esfera federal? Porque é ele que faz o licenciamento. Por isso que eu estou colocando para você, né? Comecei hoje o primeiro quadro lembrando disso para você. Porque quando o licenciamento é federal, olha aqui, o licenciamento é federal se aplica a isto, estadual isto, municipal isto. Então eu não pus esse quadro hoje aqui só para enfeite. É para você lembrar que eu tenho as 3 esferas. Tem coisa que as 3 fazem ao mesmo tempo, mas tem coisas que não são cumulativas, que é o caso do licenciamento, que é só um que faz. Então olha lá, o IBAMA é o órgão na esfera federal. Então a primeira coisa que você faz é procurar localizar dentro da União esse licenciamento. Como é que você faz isso? Lendo o artigo 7º, 14 dessa lei. Então, o artigo 7º, 14 da Lei Complementar 140 lista quais são os empreendimentos que serão licenciados pela União. Você fala, isso é fácil, então. Se ele perguntasse até aí, seria fácil, né, gente? O problema é que o 7º, 14 tem várias alíneas, né? É aqui que ele vai te encher, De vez em quando ele faz perguntas das alíneas, e aí é que é o X. Sabe o que está escrito na linha A? Todo empreendimento localizado no Brasil e em país limítrofe é a União que faz. Está na letra B. Todo empreendimento no mar territorial e na plataforma continental é a União que faz. Letra C. Todo empreendimento em área indígena é a União que faz. Letra D. Todo empreendimento que está parte num estado e parte no outro estado do Brasil é a União que faz. E ele vai falando. E aí ele fala, empreendimentos militares é a União, material radioativo é a União, material nuclear é a União, e vai falando. De vez em quando cai. Aí ele vai lá, escolhe uma linha e põe e pergunta quem faz. Eu adoraria fazer concurso federal, então leia, hein? Concurso federal eles perguntam direto isso aí. As alíneas do artigo 7º, 14. Deu para entender isso ou não, pessoal? Então, muito cuidado com as alíneas do artigo 7º, 14, porque ele faz esse tipo de pergunta para você. Quem é que licencia o empreendimento localizado? E outro dia foi muito interessante. Outro dia eles perguntaram numa prova quais foram os critérios que o legislador federal utilizou para determinar competência. Quais são? Pensa. Olha lá a letra A. Fronteira, letra B, mar territorial. Então, o primeiro critério foi localização.
Primeiro critério, localização. Se está na fronteira, mar territorial, dentro de uma área indígena. O segundo critério foi abrangência. Porque ele fala, por exemplo, que quando eu tenho um dano que envolva 2 ou mais estados brasileiros, é a União que faz. Abrangência do dano. E o terceiro critério foi a natureza do empreendimento. Então é material nuclear, material radioativo, empreendimentos militares. Então era essa a resposta do teste. A resposta do teste era localização, abrangência e a natureza do empreendimento. Para eleger, então, a competência federal, e ele pôs na prova competência federal. Então, esses foram os critérios. Beleza até aí? Bom, e aí, a linha G, ela diz o seguinte: futuramente, isso aqui tem uma crítica desgraçada, e a gente achou que ia parar aqui, né? Deveríamos ter ficado quieto. Futuramente será editada uma norma trazendo empreendimentos especiais para a União licenciar. Então, eles ficaram gestando essa norma lá durante um tempo, saiu o decreto 8.437 de 2015. Então, no ano passado, o governo federal editou esse decreto federal e houve uma chiadeira nacional, né? Porque sabe o que eles fizeram, pessoal? Eles pegaram todos os empreendimentos que interessam ao governo federal, tipo obras do PAC e tal, porque qual é a reclamação do presidente da República? A gente, não era da Dilma, todos os presidentes reclamaram. Qual a reclamação? Que o licenciamento é demorado. Você não ouviu isso o tempo inteiro? Ninguém aguenta licenciamento, né? Eu lembro uma vez o Lula dizendo que por causa de um sapo, eles tinham brecado, né? O pessoal, o IBAMA tinha brecado um licenciamento enorme lá na região norte, né? Você lembra dessa história? Então, essa era a crítica, que o licenciamento não andava. O que eles fizeram? Eles pegaram todos os licenciamentos de interesse nacional e colocaram aí dentro desse decreto. Só que esse decreto, ele é enorme. Na verdade, ele absorveu um monte de coisa que seria licenciamento estadual. Aí teve uma chiadeira nacional. Muitos autores, inclusive o Edson Milaré, escreveu um artigo dizendo que para ele é inconstitucional o que o governo fez. Porque ele pegou tudo aquilo que interessa para ele e jogou na mão dele. Só que ficou apenas na grita, porque o pior veio depois, que eu vou te dar daqui a pouco. A gente achou que ia parar aí, devia ter ficado quieto. Eles vão mexer mais ainda, pelo que eu estou vendo aqui, né? Já saiu uma PEC, tem um projeto de lei de 2015 que é uma desgraça, mas na sequência eu ponho na ordem para você. Então, veja, hoje o licenciamento federal ele é feito em cima daquilo que está nas alíneas do artigo 7º, 14 da Lei Complementar 140 e esse decreto. Você fala, isso pode cair? Talvez numa prova federal possa cair alguma coisa. É difícil? É difícil, né, gente? Puxa vida, esse decreto ele é enorme, né? O que eu posso adiantar para você, que eu quero que você guarde, é o seguinte. O que o decreto falou foi o seguinte. Tudo que já entrou nos estados e municípios ficarão. Sempre essa é a norma. Entrou, fica. Até licenciar. Futuramente, na renovação, vem para a União. É sempre assim. Então, isso é um tipo de pergunta que podem fazer para você. Acabei de falar isso para você agora aqui, não falei? Ó, aqui não é assim? Tudo que entrou pela Resolução 237 vai até o fim no licenciamento, onde está. Depois, na renovação, vem, aí vai seguir a nova atribuição ou a nova competência. Tem hora que usa um nome, usa outro. Portanto, a primeira coisa que você tem que ver é se o licenciamento é federal. Hoje, o licenciamento federal, você procura no 7º 14, suas alíneas, e nesse decreto 8437 de 2015, que é o decreto que sofreu tanto bombardeio e a gente devia ter ficado quieto. E você vai ver daqui a pouco que eles estão querendo acabar com o licenciamento de obras que interessam ao governo, né? Daqui a pouco eu coloco para você na sequência. Então nós vamos no intervalo e já voltamos para continuar.